Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Quinta-feira já estamos dando início aqui ao nosso quarto episódio da terceira temporada da série La Cocina de Sá, tá bom? E para quem não sabe, sou Samanta Castro, muito prazer. Sejam bem-vindos a esse espaço. E para quem não sabe também, sou dentista, mas atualmente trabalho empreendo no ramo de alimentação funcional, mais especificamente desenvolvendo doces à base de biomassa de banana verde, tá bom? Então é sobre isso que a gente conversa todos os dias, é sobre isso que vocês veem conteúdos aqui nesse Instagram todos os dias também, tá? Beleza? E é o seguinte, eu tenho compartilhado muito conteúdo no sentido de ajudar pessoas a montarem, né, um negócio de doces funcionais, trabalhando da cozinha das suas casas. E, gente, isso envolve, eu tenho batido muito nessa tecla e vou continuar batendo, porque isso envolve muito além de receitas, né? E a gente tem mostrado isso para vocês aqui no dia a dia. Então, isso envolve a organização do negócio e também o processo de vendas. E o meu objetivo com tudo isso, né, o porquê de eu fazer o que eu faço, é justamente, além de propagar a biomassa ao redor do mundo, que é meu grande objetivo de vida aí, é também ajudar outras mulheres a atingirem a liberdade e a independência financeira. Porque, mais uma vez, como eu sempre falo aqui para vocês, a partir do momento que a gente tem essa liberdade, essa independência financeira, a nossa vida muda por completo. Tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. A gente passa a ser dono das nossas escolhas. Enfim, né? A gente fica mais feliz, mais cheia de si, mais autoconfiante. Mais uma série de coisas boas, tá? E o que acontece? Hoje, a live de hoje, a gente vai falar sobre como fazer doces gostosos sem perder o sabor e a textura. Olha isso. Vamos falar sobre como fazer doces gostosos sem perder o sabor e a textura. E claro que a gente está falando de doces gostosos e saudáveis, tá bom? Porque doce gostoso ou doce gostoso, não estamos falando da confeitaria tradicional, é isso que eu quero dizer. E aí, eu quero começar fazendo uma explicação aqui para vocês, conceituando, explicando a diferença entre os vários nomes, né, que a gente escuta falar no mercado hoje em dia. Inclusive, o mercado saudável é um mercado que está em ascensão, está em crescimento. É mais um dos motivos que eu digo para vocês que realmente existe uma oportunidade enorme por trás dos doces funcionais. E aí, o que acontece? Existe muita palavra fit, diet, light e o funcional. E ao contrário do que muita gente pensa, esses conceitos não são iguais, tá bom? Não significam a mesma coisa. Então, quando a gente fala, né, de doces funcionais, são doces feitos com ingredientes mais saudáveis, como o próprio nome já diz. São doces que vão trazer alguma função, alguma funcionalidade para o nosso organismo. Então, quando a gente está praticando a culinária funcional, tá bom? Seja dentro da confeitaria ou seja trabalhando como salgados, a gente sempre está tendo esse cuidado de trazer para aquela nossa receita, na hora de a gente elaborar ela, ingredientes que vão desempenhar alguma função dentro do nosso organismo, tá bom? Então, esse seria o princípio aí básico, no caso, eu vou puxar sempre para o nosso lado, tá? Dos doces funcionais da confeitaria funcional. Então, quem trabalha, por exemplo, é muito comum a gente ver isso. Eu quero convidar vocês, mais uma vez, a começarem a ler rótulos, tá bom? Então, às vezes, tem coisas que parecem, são os pseudo-saudáveis, né? Tem coisas que parecem, de certa forma, serem saudáveis, mas não são. Só que tem muita gente que entende hoje em dia, e isso daí tem um grande trabalho da indústria, né? Do comércio por trás, que é o seguinte, teve açúcar, não é saudável, teve adoçante, é saudável, ponto. Acabou aí. Tem muita gente que faz essa avaliação de forma muito rasa. Mas espera lá, qual é o tipo de açúcar que você está falando? Qual é o tipo de adoçante? Sim, porque isso muda tudo, tá? Adoçante não são todos iguais e nem açúcar são todos iguais. Então, isso muda tudo. Além disso, tá bom? Além do fato, vamos supor, de ser trabalhado com adoçante, quais são os outros ingredientes que estão associados a esse adoçante? Porque às vezes é um monte de ingrediente maléfico. Toda vez que eu viajo, é hobby, assim, né? Eu gosto mesmo, não tem pra onde correr. Hoje em dia é trabalho, mas antes de tudo era hobby. Então eu procuro pessoas que vendem uma proposta mais saudável. E, gente, o que tem, inclusive, de produto vegano, tá? Produtos, assim, que tem uma proposta muito mais saudável. Quando você vai ver o rótulo, um monte de ingredientes com potencial inflamatório, tá bom? Para o nosso organismo. Então, assim, até o que é saudável para você, né? Eu quero bater muito nessa tecla aqui com vocês hoje. Eu vou trazer informações consistentes
informação de valor, mas eu vou sempre estar jogando para vocês do tipo, o que é saudável para você? Saudável para você é não ter açúcar? Saudável para você é saber que, de uma forma geral, você está colocando ingredientes positivos para o seu corpo? O que é saudável para você? Tá bom? Então, quando a gente se refere ao fit, ao diet e até ao light, normalmente a gente está se referindo a doces que são feitos com adoçantes. E quando a gente fala de alimentos funcionais, não necessariamente a gente vai trabalhar com adoçante. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a nossa preocupação maior é com a saúde e não com a questão do zero açúcar, baixo carboidrato. Não necessariamente é dessa forma. Eu posso sim desenvolver uma receita funcional que ainda por cima seja uma receita low carb, que é uma receita com baixo teor de carboidrato. E ainda assim ela ser funcional, não descaracteriza ela. Mas não é porque ela é funcional que ela obrigatoriamente precisa ser uma receita low carb, tá? Então vão entendendo essas diferenças aí para vocês. E o nosso foco, porque é justamente com isso que eu trabalho e é isso que eu ensino vocês a fazerem, nós vamos falar mais detalhadamente sobre os doces funcionais. Eu quis só explicar para vocês a diferença que existe entre esses conceitos, para que se alguma de vocês que estão aqui comigo hoje, se até o momento vocês achavam que era tudo igual, vocês já fiquem sabendo a partir de agora que não são a mesma coisa. E aí, o que acontece? A gente enfrenta um desafio, que é manter a consistência, manter a textura e competir com os doces tradicionais, porque eu sempre falo para as meninas, eu falo, gente, peraí, a gente tá aqui para fazer um doce saudável, mas um doce extremamente gostoso, eu não abro mão de sabor. Para quem é novo por aqui, para quem está chegando por aqui, enfim, eu não abro mão de sabor. A nossa proposta aqui é fazer doces tão gostosos ou mais gostosos que os tradicionais, e tem várias receitas que vocês podem comprovar isso que eu estou falando. Mais uma vez, não precisa confiar em tudo que eu falo, vocês podem provar, comprovar, testar, tá bom? E depois vocês me falem. Então, a gente não está aqui procurando fazer coisas saudáveis, mas que não sejam gostosas. A gente quer coisas saudáveis e gostosas, porque a gente cresce com essa ideia de que se você quer uma coisa, você precisa abrir mão de outra. E dentro de um contexto, não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Então, às vezes, você não precisa abrir mão de uma coisa para ter outra. Então, se vocês tinham também, até hoje, na cabecinha de vocês, a ideia de que para ser gostoso, né, não tem como ser saudável, ou para ser saudável não tem como ser gostoso, porque não vou culpar vocês por acreditarem nisso, porque realmente a maioria dos doces saudáveis que a gente come por aí não são gostosos. Então, existe já um certo preconceito em relação aos doces saudáveis. Mas a gente está aqui para revolucionar todo esse pensamento, essa ideia errada. Então, o que acontece? A gente quer fazer diferente mesmo. Então, comecem a acreditar que existe, sim, doces saudáveis, mas que também são muito, muito gostosos. Beleza? Então, vamos lá. Começando. Como a gente vai fazer para realmente ter uma receita, meu Deus, no celular, para ter uma receita onde a gente consegue manter consistência, manter textura e garantir um resultado final maravilhoso em relação à aparência, ao sabor, ao aroma, a tudo, tá bom? Não pensem que eu vou dar uma receita, uma lista enorme aqui para vocês, imensa, né? Com vários ingredientes, você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, encher a tua despensa, te fazer gastar mó dinheirão, porque eu não vou fazer isso. E nem também vou te dar uma receita simples, tá? Do tipo, olha, pega, troca isso e acabou. Porque aí eu estaria indo contra tudo aquilo que eu ensino para vocês, de que vai muito além de uma receita, em vários aspectos. Tanto no sentido de que não basta saber uma receita para empreender, como no sentido de que não basta eu reproduzir uma receita que eu vou ter um bom resultado. Eu preciso estar apta, eu preciso ter conhecimento suficiente, técnica e treino suficiente para eu saber lidar com os meus ingredientes a partir do momento que eu entendo a função de cada um deles dentro da minha receita. Isso serve tanto para a nossa alimentação tradicional, tanto para o doce tradicional, quanto para o doce funcional. Então, o que acontece? Eu vou dar a base para vocês, tá bom? Para você entender o mundo dos doces funcionais. E aí, para você poder ir criando as suas próprias receitas. Porque é isso que você precisa entender no final das contas. Então, eu vou falar sobre o que cada ingrediente faz nas suas receitas, que tipo de processo que acontece ali dentro do seu doce, tá bom, gente? Então, a gente vai começar a permear esses assuntos assim. E aí, você conhecendo, né? Você vai começar a conhecer todos eles. E aí, a gente vai te falar bastante coisa em relação a isso hoje. E aí, então, você estará apta, né? Depois que ouvir tudo isso que a gente tem para falar hoje,
todo esse conhecimento que a gente vai compartilhar, você estará apta a entrar no mundo dos doces funcionais sem medo. Né? A gente vai abrir uma janelinha, uma porta aqui para que vocês se sintam entrando nesse mundo. Porque tem vários de vocês que já sabem todas essas informações e tem outras que não sabem isso que eu estou falando agora. Então, pode ser informações novas para muitas de vocês. Então, aproveitem, porque depois que vocês tiverem acesso a esse conhecimento, eu vou dizer aqui, vai ser uma brincadeira nossa, metaforicamente falando, vocês vão poder abrir a portinha e já se sentirem pertencentes ao mundo dos doces funcionais, tá bom? Que eu tô logo avisando, é apaixonante. Então, se você não quer se apaixonar, nem discute o que eu vou falar, tá bom? É o seguinte, eu vou primeiro te dar 2 exemplos, né? Tem várias, assim, não vou falar o nome, mas eu tenho algumas alunas dentro do curso e eu tenho algumas seguidoras também, que elas fazem? Que elas pensavam, né? Que elas só conheciam o tradicional. Tem várias delas que estão na confeitaria tradicional e querem migrar para a confeitaria funcional, porque elas estão dizendo assim, tem cliente me pedindo por bolos mais saudáveis, sem glúten, sem lactose e tal, então eu preciso migrar para essa linha. E aí tem algumas delas que estão se dividindo entre a confeitaria tradicional e a confeitaria funcional, e tem algumas que já migraram, tá? Porque começaram a mudar a vida, mudar a alimentação e disseram assim, eu não me sinto mais confortável de estar oferecendo algo que eu não consumo. E eu super entendo, é um assunto polêmico, a gente pode falar sobre isso uma outra vez, mas eu Samantha, tá? Opinião pessoal aqui, eu não me sentiria confortável também de oferecer algo que eu não vivo. Por isso que eu sempre falo para vocês que eu tô aqui porque eu ofereço, eu ensino aquilo que eu vivo. Por isso que eu me sinto tão confortável em fazer o que eu faço. Então, muita gente faz substituições erradas baseadas nesses conceitos, assim, de que, vivem a confeitaria tradicional, então, como é que eu vou fazer? Acha que é simplesmente fazer uma mudança ali, tipo, deixar a farinha de trigo de lado e colocar a farinha de arroz, e não é assim. E eu vou falar isso para vocês. Então, essas meninas aí, depois que viram os nossos conteúdos, né? Viram dessa possibilidade, dessa oportunidade de realmente atenderem outros clientes. E também essa oportunidade de começarem a vender produtos mais condizentes, mais alinhados com a vida que elas estão levando hoje, elas vieram para o nosso lado, para o lado dos doces funcionais. E como eu disse, algumas ainda estão ali divididas entre o tradicional e o funcional, mas muitas já estão vivendo só com a confeitaria funcional, tá bom? Deixaram de lado a confeitaria tradicional porque se apaixonaram, né? Que é o que eu tô dizendo para vocês que vai acontecer. Então, voltando, muita gente faz substituição errada, gente. Muita gente acha que é muito simples fazer um doce funcional, que é muito simples fazer um doce low carb, pega um monte de farinha, né? Escuta uma informação aqui, escuta uma informação aqui e vai meio que por tentativa e erro. Testa uma coisa, não deu certo, testa outra, Aí, sem técnica nenhuma, sem conhecimento do que está fazendo, tá? Ela vai, o famoso na tora, ela vai simplesmente fazendo. O resultado, muitas vezes, não é positivo. E o que ela diz? Não presta. Essa farinha não presta, isso não presta, isso não é bom e tal. Ou ainda, ela pega, coloca para comercializar, coloca para vender, oferece para os clientes dela aquele produto. E aí, gente, o cliente diz, não gosta. Não gosta porque aquilo está reforçando na cabeça do cliente que o saudável não é gostoso. Mas, na verdade, não é verdade isso daí, tá? Na verdade é ótimo, né? Na verdade, o que aconteceu foi que ele não foi bem feito. Ele não foi um doce que foi bem estruturado, bem equilibrado. Então, o resultado não vai ser bom. E isso serve tanto para a confeitaria tradicional quanto para a confeitaria funcional, tá bom? Então, mas é o que eu sempre brinco, né? Eu falo até para minha mãe. É muito mais difícil, eu considero, às vezes, você deixar uma comida saudável, gostosa, do que uma comida gorda. Porque, assim, a comida saudável, que é a forma que eu me alimento hoje em dia, para ela ficar gostosa, você tem que fazer um bom refogado. Você tem que fazer um bom tempero. Não tem para onde correr. Agora, para ser uma comida que eu não considero saudável, é muito fácil. Você vai lá, compra um caldo de carne, compra um caldo de frango, cheio de condimento, cheio de coisa que se hoje em dia eu comer, eu passo mal, tenho uma azia gigantesca, minha barriga buga, sem condições. É só para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Então, não tem como competir. Aí, por exemplo, usa um creme de leite. Gente, tudo bem dentro da sua proposta, né? Usar um creme de leite sem lactose, tá tudo certo. De vez em quando eu uso também na minha alimentação do dia a dia. Mas o que eu quero dizer é, você fazer um estrogonofe, né? Todo refogado, para que ele fique gostoso. E você, em vez de usar o creme de leite, use ali uma associação de um leite vegetal com a biomassa, é uma coisa, tá? Ele vai exigir que você tenha cuidado com o seu processo, que você faça um refogadinho com muito carinho, com muito cuidado. Agora, você fazer um estrogonofe qualquer, como é feito por aí,
pegar, temperar só com mostarda, ketchup, botar os temperos básicos ali e colocar creme de leite é muito fácil. Então, apesar de eu estar sempre comparando a confeitaria tradicional com a funcional, é mais desafiador em certos aspectos a gente deixar a receita funcional realmente muito gostosa. Mas, quando você fica nessa de tentativa e erro, porque eu acredito que na confeitaria tradicional, quando você fica nessa de tentativa e erro, apenas que, você, né, que a pessoa realmente não manje nada, eu acho que mais rapidamente consegue chegar em um resultado mais ou menos. Meter o leite condensado, tem que vai ficar ruim, né? Mas, quando é confeitaria funcional, isso é mais desafiador. Porém, quando você tem um entendimento, e eu vou falar sobre isso com vocês aqui, quando vocês entendem o porquê, o para quê, aí, gente, se torna muito mais fácil. E vocês começam a desenvolver as próprias receitas de vocês, que é o que acontece comigo e que é o que acontece com as meninas que estão dentro do curso. Várias delas entenderam já, tudo nessa tecla, entenderam para que serve um ingrediente, para que serve o outro, como que a gente tem que reequilibrar a receita. Se eu quero que o meu bolo fique mais fofinho, se eu quero que ele fique mais úmido, se eu quero que ele desenvolva mais. Peraí, rapidinho. Vem, filha. Fica aí, tá? Se eu quero que ele fique, que ele cresça mais, que ele cresça menos, então tudo isso daí vocês conseguem comandar, tá? Vocês conseguem definir o resultado final, né, que vocês querem chegar. E aí tá bom. Dito tudo isso, né? Vamos lá. A importância de entender o porquê dos ingredientes. Eu vou começar pela confeitaria tradicional, que é o que a maioria de vocês já conhece. Então, por exemplo, gente, vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de colocar aqui o microfone. Mas se bem que aqui também. Ó, o que acontece? Na confeitaria tradicional, a gente tem, né, o trigo. Então, olha só. O que o trigo faz? O trigo, ele vai dar, a grosso modo, a estrutura do nosso preparo, seja um bolo, seja um pão, tá bom? E aí tem a questão de você olhar o rótulo do trigo para entender, né, que quanto mais proteína ele tiver, melhor ele vai ser para o pão, quanto menos proteína ele vai ser melhor para o bolo, né? Normalmente é assim, porque aí menos proteína ele vai ficar mais leve, vai dar mais leveza para o bolo. Já para o pão a gente quer uma coisa mais estruturada, então aconselha-se usar um trigo com uma composição de proteína maior. E aí, dentro do trigo, tem a gliadina, tem a glutenina, que estão lá dentro e que são as formadoras do glúten, tá? Da famosa rede de glúten. Então, a gliadina e a glutenina, elas vão formar o glúten. E aí, o que acontece? Esse glúten é glúten, ele vai dar liga, ele vai dar estrutura e ele vai dar suporte, seja para o bolo, seja para o pão que você está querendo desenvolver. Além disso, tá? Elas vão atuar através de mecanismos de elasticidade, de retração, enfim, o trigo, né? Toda a receita da confeitaria tradicional, não vou dizer toda, mas grande parte delas é feita com trigo, de fato. Então, o trigo, ele dá realmente suporte, ele dá realmente estrutura. Mas aqui, né, a gente não usa o trigo na confeitaria funcional. Eu estou primeiro falando para vocês, porque vocês precisam entender e fazer um comparativo da confeitaria tradicional com a confeitaria funcional. Então, a confeitaria tradicional, eu estou aqui para quem acabou de chegar, eu estou falando dos ingredientes necessários para a gente construir um bolo. Então, eu não quero que vocês sejam replicadoras de receita, eu quero que vocês, a partir das nossas receitas, se sintam aptas e estejam, de fato, aptas a criarem as próprias receitas de vocês, dando a individualidade de cada uma, trazendo a essência daquilo que vocês são e de acordo com a regionalidade de vocês, tá bom? Porque tem frutas que são mais comuns aqui em Manaus, tem outras que são de São Paulo, então por que não dar para o seu produto a cara da região que você mora? Eu acho isso super legal. E isso te diferencia no mercado. Então, eu estou só explicando aqui os ingredientes tradicionais e a função deles dentro da receita. Aí nós temos também o açúcar, né? Geralmente um açúcar refinado aí, o açúcar cristal, enfim. E aí eles dão sabor ao bolo, né? Porque uma coisa é fato. É a mesma coisa que eu fazer uma receita salgada super refogada e não colocar sal. Gente, né? O sal, ele é o que traz o sabor para a vida, né? Tem uma passagem bíblica que também fala que a gente tem que ser sal, né? Que é que a gente tem que ter vida, porque uma comida ela pode estar muito, muito bem feitinha, mas se ela não tiver sal, ela não tem sabor. O sal ele vem aí para evidenciar, para dar sabor para o preparo salgado. Assim como o açúcar, ele tá aí para dar o preparo, para dar o sabor para o nosso preparo doce. Então, o açúcar, ele dá sabor. E além disso, ele vai interagir normalmente com a gordura, que essa gordura pode ser, geralmente na confeitaria tradicional é a margarina, mas pode ser a manteiga também. E aí ele vai ajudar a reter o ar, tá bom? Então, por isso que é importante a gente bater bem nesse primeiro momento aí, o açúcar com a nossa gordura, porque, ou o açúcar com o ovo também, porque ele vai retendo o ar e isso vai garantindo
o volume, né? O volume do nosso bolo. Então, isso daí ajuda no processo de crescimento do bolo também. Daí a gente já falou do trigo, já falamos do açúcar, agora a gente vai falar do ovo, porque o ovo é ovo, ele vem para dar firmeza, ele vem para dar liga para nossa massa. E quando a gente quer uma característica de maciez maior, de leveza, que esse bolo fique mais fofinho, a gente trabalha com as claras em neve. Além disso, a gordura, como eu já falei aqui na confeitaria tradicional, é muito usado óleo, né? Os óleos e a margarina, eles também vão ajudar na retenção de ar e na hidratação da massa. E, por fim, tem o leite, né, que é muito usado também nos bolos tradicionais, que ele vem para deixar o bolo macio, sem alterar muito o resultado em relação ao sabor. E tem gente que, em vez de usar o leite, usa até a água, né? Só que no caso de a gente usar a água, a gente tem que aumentar o nosso tempo do forno. Então, para vocês verem que eu trabalho com confeitaria funcional, mas eu preciso entender da confeitaria tradicional, né? Tem muita coisa que não está bem elucidado, que não está bem explicado na confeitaria funcional. Então, a gente se baseia na confeitaria tradicional para entender uma série de processos. É incrível isso. E daí a gente vê o que se adapta para o nosso mundo e o que não se adapta. Então, a confeitaria tradicional, né, porque já tem muito conteúdo disponibilizado abordando temas relacionados à confeitaria tradicional, ela serve como base muito importante para a gente dentro da confeitaria funcional. Então, a gente pega conceitos, a gente pega reações, a gente pega funções e a gente traz para o nosso mundo fazendo as nossas substituições. É a coisa mais linda. E daí a gente começa a desconstruir receitas e criar novas receitas a partir desse conhecimento. Então, vocês já entenderam. Eu vou repetir aqui os ingredientes mais ou menos que eu falei falando aqui da confeitaria tradicional. Então, falei da função do trigo, que é da estrutura, falei da função do açúcar, que é dar sabor ao bolo e também ajuda a reter o ar para garantir que esse bolo ganhe volume. Tem a função do ovo, que é da liga, que é da firmeza. Tem a função da gordura, que é contribuir com o sabor e também ajuda na retenção de ar e na hidratação, na umidificação dessa massa. E também tem a função do leite, que é deixar esse bolinho aí ainda mais macio, beleza? E aí, o que acontece, né? Aqui eu quero fazer um parêntese para vocês. Não sei se vocês se deram conta, mas, por exemplo, o trigo, ele é refinado, o açúcar, ele é refinado, né? Aí, quando você pega, gente, esses refinados, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os produtos refinados. Quando você pega esse refinado, né? Eu vou falar aqui do açúcar, do trigo, e você une eles a um óleo também refinado, o que acontece? Vocês têm a tríade, que é uma tríade que tem um potencial absurdo de ser maléfica e inflamatória para o nosso organismo. Ponto. Tá bom? Tem pessoas que conseguem comer numa boa, tem pessoas que não, como é meu caso, eu passo mal, mas de forma geral, né? Porque não é porque você se sente bem que lá dentro do seu organismo ele não está causando algum tipo de inflamação. Então, essa tríade aí, óleo, açúcar e trigo, eles são uma tríade que, de fato, pode fazer, tá, a gente ficar inflamar, tá? Tem potencial inflamatório para o nosso organismo. E o refinado, deixa eu explicar para vocês. Olha só, minhas mãos. Lá vai eu gesticular. É o seguinte. A folha de coca, né? Tem muitas pessoas que quando viajam lá para o Peru, precisam tomar o chá de coca para poder lidar com a diferença de altitude, não sei o que e tal. E aí, o que acontece? Eles precisam tomar esse chá de coca, fazem ali da planta, não tem potencial inflamatório, não tem um potencial negativo, tá tudo ok, né? Dentro de uma quantidade ali, é até recomendado que eles façam isso, é assim que as pessoas conseguem viver em determinadas áreas aí do nosso mundão. Porém, quando você pega essa folha da coca e você submete ela a processos de refino, o que acontece? Gente, ela vira a cocaína. E a cocaína, não preciso dizer para vocês o que faz com a gente, né? Cria dependência no primeiro momento, destrói vidas, faz o que faz, né? Com o ser humano. Então, o que eu quero dizer? Que a partir do momento que qualquer material que está na sua forma integral, que está na sua forma pura, ele começa a ser refinado. Quanto mais refinado esse produto mais hiperconcentrado a quantidade daquela matéria-prima, daquele princípio ativo que tem, de fato, potencial negativo para o nosso organismo. Deu para entender? Então, o processo de refino, ele hiperconcentra o princípio ativo que tem potencial maléfico dentro daquela substância que a gente está falando ali. Então, é como se, conforme a cana-de-açúcar é uma coisa, ela não faz tão mal,
né? A gente tá falando, tá, gente? A gente não tá falando de vocês irem buscar a nutrição de vocês dentro do açúcar. Não é isso, eu não tô fazendo apologia ao açúcar, mas assim, dentro de uma normalidade, dentro de um equilíbrio, você consumir ali o seu caldinho de cana-de-açúcar não tem grandes problemas, tá? Não tô falando com diabéticos não controlados aqui. Mas aí não tem problema. Porém, a partir do momento que você pega essa cana-de-açúcar e você submete ela a processos contínuos de refinamento, né? Depois você tem o açúcar mascavo, que ainda é um açúcar que consegue preservar algumas quantidades de nutrientes, sim. Aí depois, refina mais um pouco, a gente tem o açúcar demerara, tá bom? Que é o açúcar que a gente trabalha aqui na maior parte dos casos e que ele ainda não é um produto refinado, ele ainda também consegue preservar algumas características positivas. E aí você vai até você chegar nos açúcares de fato, que são açúcar cristal e tal, que são os açúcares refinados, tá bom? Que a gente vê aí facilmente nas prateleiras dos supermercados. E aí o que eu quero dizer é que o açúcar quanto mais refinado quanto mais refinado for, né? Quando você compara um produto integral com um produto refinado, às vezes a diferença não está na caloria, né? Logo que a gente começa a estudar sobre isso, ou quando a gente está querendo passar por um processo de dieta, a gente tem a ideia errada de que o integral, ele tem menos caloria, né? A pessoa que só se preocupa com caloria. Só que não, às vezes ele é até mais calórico, mas o X da questão não está aí. O X da questão é como aquele alimento integral e como aquele alimento refinado vão impactar no seu organismo. São formas totalmente diferentes. Então, eu consumi 500 gramas, eu exagerei, né? Mas eu consumi 500 gramas de um salgadinho qualquer, de Cheetos, de Militos, sabe, essas coisas, vai impactar o meu organismo de uma forma totalmente diferente do que se eu pegar e ingerir 500 gramas de castanhas, de oleaginosas, de frutas secas, tá bom? Então, a gente, primeiro, que isso impacta na nossa glicemia, na nossa liberação de insulina, tá? De forma absurda. Então, calorias não são iguais, né? Quando a gente fala que tem calorias vazias, tem calorias densas. Então, o que eu quero é que vocês comecem a entender aqui que tudo que é integral não necessariamente é menos calórico. Aqui a gente não fala de caloria, porque a gente fala de funcionalidade, então a gente fala de saúde. Então, tudo que for integral, todas as vezes que você puder dar preferência para o integral, dê. Não, mais uma vez, por questão de caloria, mas pela forma como ele vai impactar o seu organismo. Então, agora, se você não sabia disso, você já tem esse conhecimento. Então, se você for no mercado hoje, já olhe para o integral de uma outra forma e fale, isso daqui é uma forma de eu cuidar da minha saúde, porque eu estou colocando um alimento que não é refinado para dentro, tá bom? Claro, uma vez ou outra um refinado é uma coisa. Eu estou falando, gente, pro dia a dia e estou explicando para vocês o que tem por trás. Aí, o que acontece? Então, refinamento é isso, tá? É hiperconcentração desse princípio ativo que tem potencial maléfico para o nosso organismo, comparação, para vocês nunca mais esquecerem, folha de coca, que é uma coisa que deve ser feito o consumo em determinadas situações, e conforme ela vai sendo refinada, a gente tem cocaína. Então, chá de folha de coca, cocaína. Só para vocês terem noção. A partir de uma mesma plantinha, o que pode ser feito. E aí, leite. Então, eu falei, né, chamei a atenção de vocês para os refinados, que fazem parte aí da confeitaria tradicional, e estou falando agora, vou entrar na parte de leite. Eu sou intolerante à lactose. Uma vez ou outra eu consumo alguma coisa em alguma viagem, mas, né, sempre associada à enzima lactase, que é para me ajudar na digestão, porque intolerantes à lactose tem pouca produção ou não produzem a enzima lactase, que é a enzima capaz de digerir a lactose. E aí o que acontece? Por mais que eu faça uma complementação, uma suplementação dessa lactase, às vezes não é suficiente para que eu consiga comer aquilo e me sinta bem. Mas às vezes eu como, mas eu sempre pago um preço, porque eu fico mal. Né, eu fico com gases, meu intestino dá uma travadinha se eu consumo em excesso, aí eu fico estufada, eu fico pesada, eu fico chata, tá bom? Mas de vez em quando eu como, quando eu tô viajando ou em alguma outra situação desse jeito. Mas o fato é que da forma como os leites têm sido produzidos em indústrias, né? A gente não tá falando daquele leitinho que você vai lá na vaca e pega, você que mora em chácara, mora em sítio, a gente não tá falando desse leite. A gente tá falando daquele leite que já foi extremamente processado. Cada vez mais, e eu convido vocês também a darem uma olhadinha ao redor de vocês. A quantidade de pessoas que estão dizendo assim, eu não me sinto bem, eu parei com leite porque eu não estava me sentindo bem de tomar leite. Gente, é absurda. É absurda. Todo dia tem alguém perto de mim que fala, porque eu não estou me sentindo, eu como leite eu fico mal, como leite eu fico estufado, eu como leite me dá azia. Existe um estudo que fala que em 10 anos, eu já cito esse estudo tem uns 2 anos, então acho que só faltam mais 8 anos, né? Que em 8 anos, 80% da população vai ter desenvolvido algum nível de alergia ou intolerância ao leite.
justamente por conta da forma como ele tem sido feito, tá bom? Como ele tem sido produzido. Então, o leite, ele tem sim, dessa forma, industrializado, um potencial inflamatório gigantesco para o nosso organismo. E se vocês duvidam disso que eu tô falando, e vocês são viciadinhas, gostam muito de leite, não se imaginam sem leite, eu convido vocês a simplesmente ficarem uma semana sem leite na vida de vocês. Avaliem como vocês estão se sentindo e depois introduzam leite novamente e reavaliem. Mais uma vez, eu só tô dando conhecimento para vocês e tô dando informações e formas práticas de vocês comprovarem se o que eu tô falando é real ou não. Então, testem. Fiquem uma semana, tá? Ou 5 dias ali sem leite e depois voltem a colocar o leite na vida de vocês para vocês verem a diferença que irão sentir. E, na verdade, eu queria que vocês ficassem 14 dias sem para ver a diferença absurda. Mas, se vocês acharem que 14 é muito para vocês agora, vamos aos poucos, comecem com 7 dias. E já comecem na possibilidade, olha eu já fugindo do assunto, e comecem a pensar na possibilidade já de fazer a utilização de leites vegetais, leite de coco, leite de aveia, leite de arroz. É igual o meu leitinho, Samantha? Não é igual o seu leitinho, mas você tem que pensar na sua saúde, a gente não pode morrer pela boca, entendeu? Então eu falo isso pra minha mãe, tem horas que tem que abrir mão daquilo que você acha que é muito gostoso pela sua saúde, tá bom? Ó, um monte de gente falando aqui que isso daí do leite é real, é muito real. Então tá bom, já falei tudo isso, agora vamos entrar de fato na parte de confeitaria, então, funcional. Já expliquei pra vocês quais são as funções de alguns dos principais ingredientes que fazem parte da confeitaria tradicional. E agora eu vou falar dos ingredientes da confeitaria funcional. Então, vamos lá. O trigo, né? Que é o que dá realmente a base, a estruturação dentro das receitas tradicionais. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente substitui esse trigo? Samantha, eu nunca imaginei substituir o trigo e ter um bolo. Como é que faz isso? E aí, o que acontece? Vocês têm, né, à disposição de vocês agora, que eu vou apresentar, o uso de farinhas. E dentro da classificação de farinhas, nós temos cerca de 5 famílias, né? Nós temos a família das farinhas de base, que é como se elas fossem substituir o trigo, porque elas trazem estrutura para o nosso preparo. A gente tem as farinhas de semente, que trazem liga. Então, farinha de chia, farinha de linhaça, elas trazem essa liga para a nossa receita. Tem a família das féculas e dos amidos, que trazem maciez, a gente quase não usa, porque a gente consegue compensar isso com a biomassa. E também tem as farinhas de oleaginosas, que liberam gordura trazem gordura para o nosso preparo, ou seja, umidade e hidratação para a nossa massa. E também tem o que a gente chama de farinhas acessórios, tá? Que aqui entra farinha de banana verde, farinha de uva, farinha de amora. E eu vou falar sobre elas para vocês. O que acontece? Dentro das farinhas de base, a gente considera como sendo farinha de base farinhas que são feitas a partir de grãos e de alguns cereais. Então, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de grão de bico, tem várias possibilidades. Só que não basta você pegar a quantidade da sua farinha de trigo e substituir pela farinha, porque isso daí não vai dar certo. Então você tem que estar equilibrando, porque tem farinhas que trazem que permitem que a sua massa fique mais aerada, que fique mais leve, mais macia. Por exemplo, a farinha de aveia. Já a farinha de arroz, ela traz um peso maior para a sua receita. Então, dependendo do caso, você tem que fazer uma associação entre elas. Então, nem sempre é substituir o trigo por uma farinha e ponto final. A gente precisa, de certa forma, fazer a associação dessas farinhas, e muitas vezes eu trabalho fazendo a associação entre famílias diferentes dessas farinhas. Então, às vezes eu uso farinha de oleaginosa, por exemplo, farinha de amendoim, e associo com farinha de arroz, para que a gente consiga chegar no resultado que a gente espera. Porém, a gente consegue fazer isso, não se assustem, é um conhecimento muito novo e bastante denso, mas conforme a gente vai colocando em prática, a gente vai entendendo, sem tentar decorar, vai entendendo o porquê de cada um desses ingredientes e o que eles fazem dentro da receita, a gente vai conseguindo fazer e desenvolver a nossa própria receita. E eu falo isso para vocês porque tem acontecido com várias das meninas do curso. Então, no primeiro momento, a gente fica, meu Deus, é muito assunto, é muita informação, será que eu vou dar conta? E vai dar conta, fiquem tranquilas, tá bom? E o que acontece? No nosso caso,
a gente usa, né? Eu comecei usando como a minha farinha de base, como a minha substituição para o trigo, apenas a biomassa. E, gente, assim, né? Vocês sabem da história, eu perdi muitos bolos no começo, porque só a biomassa também ela não se sustenta, dependendo do preparo, né? Para um brigadeiro, para uma calda, para um doce, para um mousse, perfeito, perfeito, uma geleia. Mas quando você pensa em algo que precisa ganhar volume, tipo um pão, um bolo, você precisa dar aporte para essa sua biomassa. Você precisa dar uma estrutura por debaixo dela, porque ela vai cozinhar, ela vai assar, ela vai crescer, só que ela é uma massa. Então, imagina só que essa massa vai desabar. Então, a gente precisa dar farinhas, que aí sim entram as farinhas de base das outras famílias, para poder sustentar a nossa biomassa, que a gente usou como a base do nosso bolo, porque a gente trabalha com uma quantidade muito grande de biomassa. Algumas de vocês aqui que são alunas sabem disso, né? Que todos os nossos produtos praticamente são com uma quantidade enorme de biomassa. E algumas de vocês que ainda não são alunas, mas que já testaram alguma receita, vocês já viram que realmente a gente coloca muita biomassa. Gente, com a boca seca. Nem comi nada salgado ontem. Enfim, aí, então assim, só a biomassa não dá pra gente usar só a biomassa quando a gente pensa em volume para o nosso preparo, pão, bolo. Então a gente tem que pegar essa biomassa e associar a outros tipos de farinha. E eu tô falando sobre esses tipos de farinhas aqui com vocês. Então, não fiquem nessa de agindo de forma amadora, né? Como eu falei ontem, do tipo, eu vou testar isso aqui, na louca. Tentem minimamente entender o porquê que você está usando aquilo. Tá bom? Por que você está usando uma farinha de base misturada com uma farinha de oleaginosa? Ou por que você está usando uma farinha acessória com uma farinha de base? As farinhas acessórias, elas normalmente não são capazes de dar essa sustentação para o nosso bolo. Elas normalmente precisam estar associadas a uma farinha de base, beleza? Então, muita gente me pergunta, eu vou aproveitar para fazer uma explicação, uma observação, que é o seguinte, a farinha de banana verde. Vira e mexe me perguntam aqui, Sá, mas por que você não usa farinha de banana verde? Porque o seu negócio é a biomassa. Gente, eu conheci a biomassa, eu me apaixonei pela biomassa, meu negócio é biomassa. Então, e o que acontece? A farinha de banana verde, ela tem sim o mesmo benefício que a farinha que a biomassa. Então, farinha de banana verde tem o mesmo benefício que a biomassa. Porém, a biomassa, ela é o nosso grande coringa dentro da culinária. Você consegue usar ela para absolutamente tudo. Algumas de vocês já estão vivendo isso na prática, né, Sônia? Então, vocês conseguem ver isso na prática. Já a farinha de banana verde, ela tem uma utilidade muito limitada dentro da culinária, tá bom? Se vocês quiserem usar, podem usar as minhas receitas. Eu não acrescento farinha de banana verde porque eu já trabalho com a biomassa. Então, não tem por que eu fazer um outro aporte de fibra. E mais uma informação aqui, quando a gente trabalha com farinhas funcionais, essas farinhas, elas são repletas de fibra. Por quê? Porque essas farinhas, farinha de uva, farinha de amora, farinha de grão de bico, tudo isso já é como se existisse uma hiperconcentração do que tem ali na casquinha do grão, do cereal, da fruta que foi desidratada. Então, elas por si só já carregam uma grande quantidade de fibra dentro delas. Então, por que eu iria usar a farinha de banana verde se eu já tenho os benefícios da banana verde através da biomassa? Não faria sentido. E eu conheci primeiramente a biomassa, talvez se eu tivesse descoberto primeiro a farinha, eu tivesse me apaixonado pela farinha de banana verde e tivesse começado a trabalhar com a farinha de banana verde, mas Deus quis que fosse a biomassa. Então é a biomassa, mas sim, a farinha de banana verde, ela é efetiva, ela tem o mesmo benefício da biomassa. O grande X da questão o leque de opções, fico até nervosa, é o leque de opções que a biomassa me dá, que nenhum outro material, falando de materiais a partir da banana verde, me dão. Então tem leite da banana verde, tem farinha da banana verde, tem banana verde chips, tem a própria banana verde, tem a banana verde congelada, que pode ser batida com shake, mas nenhuma delas se comporta de forma tão adaptógena como a biomassa, tá bom? Então por isso a gente fala aqui sempre da biomassa. Aí, beleza. Vamos pular essa parte que eu já me aprofundei demais. Adoçante, açúcar integral versus açúcar refinado. Então, o açúcar integral, né, entra aí o mascavo, entra o açúcar demerara, são açúcares que vão impactar o nosso corpo de uma forma diferente. E aqui eu quero fazer uma observação. Além de ele impactar o nosso corpo de uma forma diferente, tá? Ele por si só, né? Na minha casa, hoje em dia, a gente adoça o açaí, que a gente gosta muito de tomar, com o açúcar demerara. Eu consegui tirar da minha mãe o açúcar refinado. Então, só por isso,
ele já, só assim, eu usando ele puro ali no açaí, ele já impacta o meu organismo de uma forma diferente do que se eu estivesse usando, por exemplo, o açúcar refinado. Mas, quando eu pego, prestem atenção nessa informação, quando eu pego esse açúcar, tá? Quando eu pego esse açúcar que não é refinado, tá? Quando eu pego esse açúcar mascavo, esse açúcar de coco, esse açúcar demerara, e eu associo ele com a biomassa, que é como a gente faz nas nossas receitas, ele vai impactar o nosso organismo de uma outra forma, ainda mais positiva, porque a biomassa é fibra. E uma vez que ela está associada, que você está ingerindo esse doce à base de biomassa, e dentro desse doce tem o açúcar, o seu organismo ele vai receber esse doce de uma forma totalmente diferente. E eu me explico. O que acontece? Quando você come qualquer coisa que está associado com fibra, então entre você escolher comer, sei lá, um macarrão e escolher comer um macarrão com uma cenoura, com legumes, com fibras associadas, o impacto disso no seu organismo é totalmente diferente do que se você comesse um macarrão puro. E isso vai impactar na nossa insulina, tá bom? Então, insulina, na glicemia. Então, eu tenho vários pacientes diabéticos que acompanham, que ficam com aquele chipzinho, fazem o consumo. Eles são pacientes diabéticos controlados, fazem acompanhamento médico, nutricional, consomem o docinho deles ali à base de biomassa e não acontece nada. Às vezes tem até uma diminuição do nível ali. Então, o que acontece? Quando você come a biomassa, ela é capaz de garantir que você tenha uma lentificação no processo de absorção do seu açúcar. Entendeu? Então, esse açúcar, numa situação onde você não ingere ele com a biomassa, ele chegaria no seu organismo e ele iria ter uma velocidade de absorção muito grande. Então, ia ser liberada muita insulina na sua corrente sanguínea. É como se o seu corpo fosse trabalhar de uma forma. Porém, a partir do momento que você ingere essa biomassa associada, né, a partir do momento que você ingere esse açúcar associado à biomassa, esse doce vai ser recebido pelo seu corpo de uma forma, de outra forma. Então, essa insulina vai ser liberada lentamente, você vai se manter mais saciado, porque normalmente quando a gente consome açúcar, dá aquele pico de insulina, né? A gente fica muito saciado ali por 1-2 horas, depois dá uma fome louca, não é? Quando a gente come doce tradicional, vocês podem observar isso a partir de agora. E quando vocês comem o doce feito à base de biomassa, vocês não percebem isso, porque é fibra alimentar. É que nem a gente vai no supermercado, olha o rótulo. Tem produtos que tem uma fibra alimentar lá embaixo, e tem produtos que tem uma fibra alimentar lá em cima. Então, tudo que tem fibra mantém a gente saciado por mais tempo, né? Por isso, daí falarem que a biomassa ajuda no emagrecimento, e ela ajuda mesmo, porque toda vez que você consome ela, você fica saciado por um longo período de tempo, porque o seu organismo, isso daí mexe até com os hormônios, então, você leva mais tempo para digerir esse alimento, ele fica mais tempo lhe mantendo saciado ali. Então, quando você consome o açúcar, e puramente, quando você consome esse açúcar associado à biomassa, tenha certeza de que você está impactando o seu organismo de formas totalmente diferentes. Não são coisas comparáveis, beleza? Então, quando você consome o açúcar com a biomassa, você tem um processo de lentificação na absorção desse açúcar, que significa dizer que esse açúcar vai ser absorvido de forma lenta pelo seu organismo, diferentemente do caso se ele tivesse sido consumido de forma pura, tá bom? Um bolo de chocolate, vamos para o próximo ingrediente. Normalmente usam o quê? Nescau. Então, aqui dentro da culinária funcional, da confeitaria funcional, a gente já trabalha com chocolate com o maior teor de chocolate, né? O maior teor de cacau, o menor teor de açúcar. Então, a gente trabalha com chocolate 50%, com chocolate 70%, com chocolate 100%, que é o nosso cacau alcalino, para aquelas que já têm um paladar mais adaptado, que gostam do amargo mesmo. Então, a gente tem essas opções, né? Então, percebam que eu pego aqui o tradicional e a gente vê qual a gente correlaciona ele com as opções dentro do nosso universo funcional. Então, a gente deixaria de lado esse achocolatado aí, esse Nescau, esse Toddy, e a gente faz substituições por chocolates a partir de 50%. Então, 50%, 70% e 100%, tá bom? A dica, a tarefa de casa hoje, dica prática para vocês finalizarem a live e já começar a pensar. E o povo que gosta de escrever, porque é tudo aquilo que a gente escreve, tem mais poder e a gente retém melhor aquela informação e aquilo fica na nossa mente, tá? A escrita, ela tem um poder absurdo. Então, quero que vocês façam a análise de vocês. Quem é o público que vocês estão pretendendo atender, com qual público vocês estão querendo trabalhar. Então, fica aqui, né, a minha dica e tarefa de casa, porque, como eu sempre digo, eu trago muito conteúdo para vocês, mas tem a parte de vocês, a tarefa de casa de vocês. Então, hoje, essa tarefa de casa é para vocês
que já estão empreendendo no ramo da confeitaria tradicional e querem migrar para a confeitaria funcional, ou querem associar a confeitaria funcional, ou para vocês que estão decididas, que querem começar o negócio de vocês do zero, né, com o passo a passo que a gente vai compartilhar com vocês. Porque, mais uma vez, aqui a gente dá uma pincelada, mas é no nosso curso que, de fato, a gente consegue se aprofundar nesses assuntos, em todos esses temas, e organizar eles de forma muito estruturada, né? De forma muito didática, numa sequência para vocês. Então, seja a sua situação uma ou outra, eu quero convidar vocês, tá, a colocarem aí, a se perguntarem quem é o público que vocês estão querendo trabalhar. É um público que procura dieta, procura o radicalismo e tá tudo bem? Então, vocês vão, de repente, trabalhar no nível hard de substituição. Ah, não, Sá, eu quero trabalhar com pessoas como você, né? Porque eu, Samanta, o que eu defendo? Que é o que eu vivo. É uma alimentação saudável, seja o doce, seja o salgado, que seja sustentável no longo prazo, que eu consiga manter ela e que não seja um sacrifício para mim. Eu amo comer bem, eu amo comer gostoso. Então, eu não quero ter que me privar de sentir o sabor das coisas. Só que eu quero sentir esse sabor de forma mais saudável. Eu posso escolher por substituições mais saudáveis, que tragam benefício para o meu corpo, de forma que eu consiga me nutrir, de forma que eu consiga abastecer o meu corpo com o melhor combustível que eu posso dar para ele, né? É como eu sempre gosto de falar, eu acho que não tem comparação melhor. A gente se preocupa com a ração que vai dar para o nosso cachorro, ou se vai dar uma alimentação natural, a gente se preocupa com a gasolina que a gente está abastecendo no nosso carro, e a gente não se preocupa com o alimento que a gente está botando para dentro do nosso corpo. O que faz vocês acharem que o nosso desempenho não está diretamente relacionado, não está diretamente ligado com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente se alimenta? Pensem nisso. A primeira vez que eu ouvi falar isso, que eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, isso faz muito sentido, e isso me marcou profundamente. Então, realmente, eu me preocupo se a gasolina daquele posto é adulterada ou não. Eu só quero abastecer meu posto só quero abastecer meu carro no posto que a gasolina não é adulterada, porque eu sei que aquilo pode estragar o meu carro, né? Para o meu cachorrinho, eu quero dar o melhor alimento que eu puder, porque eu sei que se eu alimentar ele bem, a probabilidade de ele viver mais anos ao meu lado é maior. E porque comigo eu sou negligente, eu deixo a parte da minha alimentação de lado. Então, assim, eu busco fazer escolhas conscientes e escolhas mais saudáveis. Significa que toda hora eu faço o saudável? Não, não significa isso. Significa que 80% do meu tempo eu me alimento de forma saudável? Sim. E os outros 20% eu tomo meu vinho, eu vou num restaurante com meu namorado, eu vou comer alguma coisa com a minha mãe e eu me permito, tá bom? Eu me permito comer. Perfeito, dona Maria Inês, sabe as palavras. O saudável não proibitivo, exato. Eu não quero viver e nem defender que vocês vivam e nem ensinar vocês a fazerem um saudável, né, que seja no sentido do proibitivo. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Toda restrição gera uma compulsão posterior. E vários de vocês aqui já devem ter passado por essa situação. Eu já passei. Do tipo, na época que eu só me preocupava em emagrecer, eu ainda não tinha essa consciência de saúde. Essa coisa de uns 4 anos atrás. Aí eu olhava, não importa, final de semana eu queria comer tudo que eu queria. E aí no final de semana, de segunda a quinta, meu final de semana começava na sexta. De sexta a domingo, eu metia o pé na jaca, comia tudo que eu queria. Aí de segunda a quinta, era frango e salada para emagrecer. Eu não me preocupava com saúde nessa época. E, gente, tipo assim, é uma avaliação muito rasa. E aí, o que acontecia? Depois disso, eu ficava nesse sofrimento ali durante a semana, nessa sensação do proibido. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que comer o frango e a salada. Uma hora, tu chuta o pau da barraca, tu joga isso pra cima e tu não quer mais saber. Então, o que eu defendo é um saudável, consistente e que seja sustentável. Para mim, essa é a palavra. Eu recebo uma mensagem dessa. Sá, teu bolo é saudável, então eu posso comer tanto que eu quiser, rapaz? Não, né? Eu lembro que a época uma das épocas que eu mais engordei na vida era quando eu tava morando fora de Manaus. Eu chegava em Manaus cheia de vontade de comer as coisas regionais daqui. Então, eu morria de comer peixe, açaí, oleaginosas, coisas extremamente saudáveis. Mas eu tava comendo em excesso. Então, eu engordei. Então, mesmo o saudável, ele precisa ser consumido, ingerido com equilíbrio.